eles não são livres. São servos do pecado. Porque o pecado, ele é exigente. Uma vez que o homem e a mulher praticam o pecado, ele todo o tempo reclama novas práticas. É uma escravidão. Alguém pode dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não faço um negócio mal feito, eu sou pai de família, eu sou mãe de família. Ótimo. Mas se for andar na esfera nossa, do nosso relacionamento com o mundo e com Deus, quem não tem o Espírito Santo, vai chegar um momento que começa a aparecer então os problemas. E aí é o relato da morte. Foi por isso que Jesus Cristo veio aqui. E é isso exatamente uma visão que nós temos agora por causa de Jesus Cristo. Senão nós não teríamos também. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Você sabe o que é o curso deste mundo? É que o mundo oferta. Alguém vai dizer, eu não frequento baladas, eu não mato, eu não roubo. Mas irmãos, note isso. A palavra fala, quem tropeça no mandamento, tropeça em todos. Tem os crimes grandes, claro. A grande maioria não está inclusa nos grandes crimes. Mas os pequenos, vários deles, vão contaminando e a pessoa está morta. Por isso que ele fala, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Vocês percebem isso? Ele está dizendo que autoridades que andam na terra, na atmosfera, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que existe autoridade nos ares do mundo e que essas autoridades, elas fazem as pessoas se inclinar à prática do pecado e elas mesmas se alimentam desse pecado. E esses tais se tornam filhos da desobediência. Desde que Adão pecou, a prática do pecado foi instalada na terra, irmãos. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. A nossa carne tem desejos, e os desejos da nossa carne não são bons. Eles precisam ser refreados, eles precisam ser contidos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha isso aqui, e éramos por natureza filhos da ira. Ninguém se ofende, irmãos, mas essa é a verdade. Quem não é filho de Deus é filho da ira. É filho da ira. Como os outros também. Isso quer dizer que se alguém é filho da ira, se ao longo da sua vida ele não tiver um encontro com Cristo e não mudar seus caminhos, ele vai encontrar um tribunal e vai encontrar uma condenação. Porque os livros vão se abrir. Está escrito isso, irmãos. Vocês já leram em Apocalipse? Abriram-se os livros. Abriram-se os livros. E depois fala, e abriu-se o livro da vida. Então, são duas situações distintas. Os livros e o livro da vida. Os livros vão ter nossas histórias. O livro da vida tem a relação daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Deixaram de ser filhos da ira e se tornaram filhos de Deus. Por isso ninguém nesse mundo, ninguém pode dizer que ele é filho de Deus, senão por Jesus Cristo. O único filho de Deus, legítimo, que nasceu aqui, o nome dele é Jesus, também chamado de Emanuel, Deus conosco. Nós nascemos debaixo do ambiente de pecado, e o pecado está em nós desde a infância, ainda que não manifesto. Por isso que a criança não é imputado o pecado dela. Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ele fala assim, das crianças de peito eu tiro perfeito louvor, porque nelas o pecado não manifestou-se como o Senhor.
mas no ser humano adulto tudo já foi manifesto. E é isso que nós temos que voltar a ser, uma criança outra vez, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Aquele que não se fizer como uma criança não verá meu reino. Nós temos que nos fazer criança, não no entendimento, mas na malícia. E Paulo estava exatamente mostrando a estrutura do poder que está aí. O que está governando o planeta, quem anda nos ares e como o ser humano está depravado, desqualificado. Ele faz coisas horríveis e já não se arrepende mais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós somos salvos pela graça. Ninguém se salva se não for por Jesus. Tem pessoas que acham que vão se salvar porque filiaram a ordens secretas em que promete salvação. Irmãos, ninguém se salva se não for por Jesus. Não tem ordem secreta, não tem metafísica, não tem estudos paralelos. Nenhum mestre, ninguém pode levar um homem até as moradas de Deus. E ele falou tão claro que ele disse: ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta de entrada. E disse mais: todos que vieram antes de mim são ladrões e são salteadores. Eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único jeito, é Jesus. Então nós temos que afinar com Ele a nossa história. Quanto mais afinado eu estiver com Jesus, mais feliz eu vou ser. A bem-aventurança, que é uma palavra que é muito usada na Bíblia, bem-aventurança quer dizer portador de uma felicidade celestial. E eu sou feliz porque eu sinto Jesus em mim. Essa é a proposta. Você é feliz porque você sente a vida de Deus em você. De outra sorte, você seria uma pessoa morta. As pessoas estão aí vivendo, mas eles não sabem. Só existem dois caminhos. E o caminho muito largo, e a porta é muito larga, ele consegue andar de qualquer maneira por aí, não tem problema. Mas no caminho espiritual, o caminho é apertado, e a porta é estreita. Não se anda de qualquer jeito. Isaías, pelo Espírito de Deus, ele viu esse caminho e falou assim: haverá um caminho alto, cujo nome é salvação. Nem os doidos errarão esse caminho. Olha que interessante. Mas não será para todos, será para os caminhantes. Vocês entendem isso aí? Esse caminho chamado Jesus não é para todos, mas é para aqueles que aceitam o sacrifício dele na cruz e confessam que não são daqui, porque ele mesmo falou: eu não sou daqui e vocês também não são mais daqui. Que desde que o Espírito de Deus entrou em você, você não é de você mesma, nem você é de você mesma mais. Você agora é de Deus, conquista de Deus. E a estrutura que tem fora, a cada ano degrada mais. E aqui ele fala uma palavra que foi muito mal interpretada por alguns daquela época. E ele teve muito problema com isso, porque ele estava dizendo o seguinte: ora, se eu estava morto no pecado, porque ele mesmo estava, vocês lembram, ele matava cristão. Estevão, aquele homem santo, diácono, não é? Que viu o céu se abrir, viu Jesus à direita de Deus. Olha que santidade tinha esse homem. Paulo falou: quando eles matavam Estevão, eu estava lá e eu mandava matar, eu era testemunha contra Estevão. Então ele estava morto também. É por isso que ele usa o nós e nos ressuscitou. Ele considera essa mudança tão maravilhosa que o morto, quando volta a viver, porque ele ressuscitou. E ele fala: eu espiritualmente era um morto, e todos que estão na terra são mortos, mas quando a palavra entra em nós e acreditamos, o Espírito de Deus vem fazendo morada em nós e nós ressuscitamos. Mas não a ressurreição do último dia, essa ainda não veio, essa virá.
Por quê? Sois salvos pela graça. A graça de Deus capacita o ser humano, capacita a fazer coisas que ele nunca aprendeu, capacita ele com dons maravilhosos, com estrutura, com autoridade e com coragem. Paulo mesmo falou: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu me considero como um abortivo, porque ele foi o último. Mas ele fala assim: eu sou o menor de todos, mas eu vou falar para vocês uma coisa: eu trabalhei mais do que todo mundo. Ele não estava se vangloriando, não. Ele estava expondo uma verdade. E ele explica por quê. Todavia, não eu, não Paulo, o homem, mas a